A aula de hoje a gente vai se concentrar em tentar entender o último passo da novela do caso Cesare Battisti. Vamos tentar entender um pouquinho desse cidadão e da sua novela em relação ao Supremo Tribunal Federal no Brasil e ao governo brasileiro. O Cesare Battisti, ao longo da década de 70, ele militava num grupo chamado de PAC. Nada a ver com a Dilma Rousseff, não, né? Eram os proletários armados pelo comunismo, que na realidade era um braço das Brigadas Vermelhas dentro da Europa. Nós sabemos então que dentro da década de 70 ele teria cometido 4 assassinatos, que o governo da Itália acusa de serem assassinatos comuns. Isso porque, em teoria, ele teria lá matado um joalheiro, um padeiro, um policial, né, e um quarto elemento lá desconhecido. Nós sabemos, assim, que o Cesare Battisti vai ser levado a julgamento, e julgamento à revelia, né, e será condenado à prisão perpétua na Itália. Ele foge, então, num primeiro momento, para a França, depois ele foge para o México, retorna para o território francês e ganha, né, naquele país o direito de permanência desde que abandone a luta armada. Nós sabemos, então, que ele vai permanecer na França durante vários anos, embora tenha lá o seu pedido seguido, né, de extradição negado pelo governo francês. A alegação era que a França daria asilo a todos aqueles que haviam participado de luta armada, mas que haviam abdicado dessa luta armada para a pacificação dentro da Europa. Mas nós sabemos também que o governo, né, francês mudou e mudou com ele a legislação. E o governo francês, então, determina a prisão domiciliar do Cesare Battisti, enquanto analisava a possibilidade de deportação para a Itália. Cesare Battisti, então, resolve fugir para o Brasil e adentra ao nosso território de maneira ilegal no ano de 2007, falsificando também os seus documentos. De 2007 até 2009, ele permanece na condição de cidadão ilegal com documentos falsos. Em 2009, finalmente, ele é preso pela Polícia Federal. Bom, aí começa uma batalha jurídica, porque o Cesare Battisti alega que o julgamento dele na Itália, na realidade, se trata de perseguição política, porque, na realidade, o julgamento foi um julgamento falacioso, baseado em provas circunstanciais, e que a única prova baseada em depoimento foi baseada numa delação premiada em quem o delatou ganhou redução de pena e que, portanto, ele era uma vítima de um processo de perseguição política dentro da Itália, sobretudo no momento atual do governo de direita do presidente Silvio Berlusconi. Seguidos momentos, então, né, ele pede o direito à condição de refugiado político no Brasil. E o assunto vai parar no CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados, órgão, então, ligado ao Ministério da Justiça no Brasil. Por 3-2, o CONARE decide, então, que ele cometeu crimes comuns na Itália e que, portanto, não cabe a condição de refugiado no Brasil. E determina o seu processo de extradição. Até porque o Brasil tinha um contrato de extradição celebrado na década de 90 com a Itália. Mas aí o ministro Tarso Genro, do PT, ministro do governo Lula, decide, contrariando o CONARE, conceder a condição de refugiado. E aí, os advogados da Itália vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque daí cabia uma dupla interpretação. A primeira interpretação é de que a condição de refugiado se sobrepõe ao Tratado Internacional de Extradição e que, portanto, o Cesare Battisti estaria protegido no Brasil. Poderia e deveria ser julgado pelos crimes de entrada ilegal e falsificação de documentos, cumprida a pena, poderia permanecer livremente em nosso território na condição de refugiado. O outro entendimento possível era
de que o tratado internacional se sobrepunha à condição de refugiado e ele deveria ou poderia cumprir a pena dos crimes que cometeu no Brasil, mas deveria ser imediatamente extraditado para a Itália. O Supremo Tribunal Federal, no final de 2009, num julgamento extremamente complicado, né, na qual somente com o detalhamento do voto que aconteceu em janeiro de 2010, com o detalhamento do voto do ministro Eros Grau, que se aposenta esse ano, é que ficou claro, o Supremo decidiu que o contrato de extradição era válido e que cabia a palavra final ao presidente da República. Qual é o problema dessa decisão? O problema é que o presidente, através de seu ministro da Justiça, já tinha decidido não extraditar Cesare Battisti. Mas quando o Supremo diz que o contrato de extradição era válido e que a palavra final cabia ao presidente, se o presidente extradita Cesare Battisti, ele estaria contraditoriamente tomando uma posição que o seu governo já havia tomado antes. E pior, colocando o seu ministro da Justiça, que é candidato ao governo do Rio Grande do Sul, numa posição delicada sob o ponto de vista político. Por um outro lado, se ele decide manter o Cesare Battisti no Brasil, segundo alguns juristas, ele poderia, inclusive, lhe ser imputado o crime de responsabilidade pelo não cumprimento da decisão do Supremo. Resultado, cabe ao ministro Eros Grau, no detalhamento do voto dele em janeiro, tapar essa lacuna. E o ministro Eros Grau, no detalhamento de voto, deixa claro que o contrato de extradição não é facultado ao chefe do Executivo cumpri-lo, mas é obrigatório, o que significa dizer que cabe ao presidente da República extraditar Cesare Battisti para a Itália. Com esse entendimento, então, o presidente tinha duas opções: ou extraditar Cesare Battisti imediatamente, o que obviamente feriria a sua posição anterior e potencialmente prejudicaria a posição do ministro Tarso Genro como candidato ao governo do Rio Grande do Sul, e a segunda posição seria deixar o Tarso Genro ir a julgamento pelos crimes cometidos no Brasil, de entrada ilegal e de falsificação de documentos, e só depois do cumprimento de pena levá-lo à extradição. Parece que o nosso presidente tomou a decisão de deixar o Cesare Battisti ser levado a julgamento, e o foi, e levar agora ao cumprimento da sua pena, para só então extraditá-lo para a Itália, quando o período eleitoral terá, enfim, passado no nosso país. Ok? Caso Cesare Battisti, então, um caso importante em termos aí, né, de posicionamento do governo brasileiro, no caso da questão de refugiados, que ganhou a mídia nacional, com parte dos parlamentares brasileiros, inclusive apoiando a posição de manutenção do Cesare Battisti no Brasil, enquanto que outros setores, né, pregando a expulsão imediata do Cesare Battisti, por entender que ele cometeu crimes comuns e não crimes políticos. Ok? Vamos conferir o nosso slide, então, para a gente ter certeza que esse assunto ficou claro na nossa memória. Dá uma olhada para lá. Sabemos, assim, que o Cesare Battisti, né, ele foi condenado na Itália, quando na década de 70, ele militava no grupo do PAC. Esse grupo do PAC era o grupo dos proletários armados pelo comunismo. E você se recorda que esse grupo proletários armados pelo comunismo fazia parte de um grupo de extrema esquerda chamado de Brigadas Vermelhas. A gente sabe que ele foge para a França, depois foge para o México, novamente para a França e depois para o Brasil, onde entra, né, com falsificação de documentos e de maneira completamente irregular. Em 2007, ele é preso pela Polícia Federal e cumpre prisão desde então. No início de 2009, ele ganha o status de refugiado político concedido pelo Ministério da Justiça e contrariando a posição do CONARE. Você se recorda, né, que o CONARE é o Conselho Nacional de Refugiados, que julga os casos de pedidos de refúgio político no nosso país, que normalmente são entendidos os casos em que há, né, insegurança no país de origem por motivação política ou outras quaisquer, desde que não por crime comum.
Nós sabemos assim, né, que o CONARE, por 3-2, né, garantiu a extradição, mas o ministro da Justiça entende, né, que há suspeita de que o julgamento foi político e não um julgamento correto. Por isso, né, o ministro da Justiça concede o refúgio. O pedido de extradição na Itália, então, é feito imediatamente. Vai parar a situação, então, no STF. E o Supremo Tribunal Federal determina que o posicionamento final seria, então, do presidente Lula, né? Uma vez que o Supremo garante que o acordo feito com a Itália é um acordo válido. No detalhamento do ministro Eros Grau, ministro do Supremo Tribunal Federal, fica determinado que não é facultativo ao chefe do Executivo, né, o cumprimento do Tratado de Extradição com a Itália, mas que é obrigatório, cabendo apenas ao presidente a determinação de quando fazê-lo, né, imediatamente ou fazê-lo somente após o cumprimento, né, da pena que ele tem que fazer no Brasil a respeito dos crimes que aqui cometeu de entrada ilegal e de falsificação de documentos. Esse é o senhor Cesare Battisti, né, então preso pela Polícia Federal, sendo levado para uma das suas audiências. Decisão tomada. Lula, então, decide pela extradição somente após o período das eleições, para não prejudicar o seu candidato ao governo do Rio Grande do Sul, que é o senhor Tarso Genro, que, aliás, vai competir, né, muito possivelmente, com a senhora Ieda Cruzius, né, que será, provavelmente, a candidata do PSDB. Ok? Com isso, esse assunto Cesare Battisti ainda irá para a mídia, pode ser um assunto importante para a gente nos nossos certames e a gente tem que ter muita atenção com ele. Valeu? Um forte abraço para todos vocês, a gente se vê no nosso próximo encontro.